Achei a todos, irmãos. Aqui Babá Jorá fazendo mais um vídeo, causando polêmicas, né? Incomodando algumas pessoas. Mas, irmãos, esse é meu jeito de ser, né? Às vezes eu sei que eu não devo falar algumas coisas, mas eu acho que quando eu falo alguma coisa que tem sentido lógico, né? Quando aquela coisa serve para alguns, eles se incomodam. Assim, eu estudo muito a religião há muitos anos, como vocês já se conhecem, né? A minha história, quem eu conheci, os lugares que eu passei, os babalaôs, babalorixás que eu tive amizade e tudo mais, enfim. Minha vida toda foi sempre estudar sobre religião. Porque eu vejo lógica, legal, que está sendo lógica, eu estou bonindo nos meus caminhos, né? E passando para vocês tudo que eu acho, que eu penso dentro do que eu estudo e pesquiso. Hoje é dia 3 de janeiro de 2026. Então, estou aqui na minha casa, estou conversando com minha esposa, comendo petisquinho, tomando um aperitivo, uma cervejinha, né? Que tá um calor, ninguém suporta. Por isso que eu estou um pouco à vontade, né? Tô de regata, não preciso me vestir como sacerdote para fazer um vídeo. Mas também não posso me apresentar de qualquer jeito para vocês, né? Como sacerdote eu tenho que saber me pôr, com meu vestimento de acordo. Não de qualquer jeito, por respeito a vocês. Irmãos, vamos falar sobre águas de Oxalá, né? Ritual das águas, Ori Pereu. Como já dizia um livro da... Não sei de quem é esse livro, assim, acho que é da Mãe Estela. Que o povo Fonjares, pelo menos os mais antigos, né? Pensam como eu penso, deduzem, analisam, falam as coisas do jeito que eu também deduzo, analiso e falo para vocês. Tô mastigando, gente, que eu tô comendo, tá? De quando dou umas pausas para poder comer um tira-gosto, tomar uma cervejinha, enfim. Tô na minha casa, né? Pelo menos não tô na rua, não tô na bagunça, não tô em porta de boteco enchendo a cara. Então, nossa religião foi transmitida oralmente de muito tempo, muitos anos, né? Lá atrás até os dias de hoje. Porém, muitas pessoas intelectuais, estudiosas, começaram a adentrar nossa religião. E nós somos alfabetizados, como estamos, graças ao Orixá, temos o privilégio de termos tudo. Nós temos, assim, oportunidade de estudar, de ler, de pesquisar a religião. Infelizmente, muitos irmãos não tiveram a oportunidade, mas eu sempre pego no pé. Eu falo para todos os estudantes de casa: gente, estudem. Tem que agregar conhecimento. Então, os irmãos que não têm estudo, não têm leitura, procure estudar, procure aprender a ler, aprender a escrever. Mas, até alguns anos atrás, né, muitas pessoas analfabetas, a verdade é essa, que estavam na religião, eles só aprendiam ouvindo o que os mais velhos diziam. Então, o que os mais velhos diziam, mesmo estando certo ou não, eles acreditavam, acatavam. O pior é que tinham muitos que nem conhecimento tinham, também não sabiam de nada, e passavam do jeito que eles achavam que tinham que passar, e os que também não tinham conhecimento de nada acreditavam. Que negócio é um cego guiando o outro, né? Os negros, quando chegaram aqui, trouxeram o culto de orixá, né? E seus itãs, as suas histórias, as suas lendas, que até mesmo os negros, né, 300, 400 anos atrás, nem eles mesmos tinham certeza do que foi passado a eles, se condizia ou não. Porque assim, com o passar do tempo as coisas vão se perdendo, e muitas vezes as pessoas contam do jeito que elas querem e as pessoas acreditam. Ainda mais no candomblé. Candomblé, Brasil. Os orixás têm os itãs, têm as histórias deles e tudo mais, né? Até em África algumas tribos se divergem com relação a deduções, né, da história dos orixás. Mas imagine no Brasil, o negro sobre opressão, o negro não podendo se manifestar, falar sobre o seu culto religioso, nada disso. Tiveram que mudar um monte de coisa. Primeiro que não tinha tudo que eles precisavam para cultuar o orixá, como tinha em África. Mas enfim, aí foram se mudando algumas coisas foram se perdendo, algumas coisas, alguns sacerdotes começaram a dizer, né, da forma que ele achava que devia dizer, que ele queria que favorecesse a ele, a vontade dele, o conhecimento dele, que ele achava que de repente conhecia tudo. Porque nem porque a pessoa de repente tem 50, 60 anos de santo, que ele seja um sábio. Ele é um abá, ele é o mais velho. Mas pilantra, existe pilantra novo, existe pilantra velho, existe mentiroso novo, mentiroso velho.
existe ladrão, existe adúltero, velho, novo, então o apelei, o bom caráter, depende de tempo, de iniciação, idade e tudo mais. Onde eu quero chegar com isso? Eu estudo muito sobre sobre o máximo que eu posso, sobre a questão de atos, história de cada orixá individualmente. Aí histórias, né, que vieram de África, história que contaram aqui no Brasil. Aí eu começo, encontro, gente, isso está errado. Ah, mas não, quem é África? Ah, mas você está comparando o Brasil com a África? Peraí, mas o cultura orixá que veio de onde? De África. Se mudou a história, se mudou as ritualistas e tudo mais, foi aqui no Brasil. E se mudou, mudou por quê? Se já vieram todos os cultos com os negros para cá. Os negros, nos primórdios, aqui no Brasil, no país, faziam certo dentro do que eles podiam fazer. Só com o passar do tempo foi se perdendo. Ainda mais quando começou a ter assim, a participação do branco na região negra. Porque às vezes o negro podia agradar o branco, ele dava algumas regalias, isso não pode, o branco, não, mas se eu não quero, então tá, faz. Então, tipo assim, para agradar o branco, então o dinheiro, então muitas coisas foram se perdendo, foram se modificando. Primeiro, para satisfazer as pessoas. Segundo, dinheiro. Não é isso? Então, com relação ao Oriapereu, ritual das águas de Oxalá. Eu vejo muitas pessoas, até sábios, estudados, intelectuais, fazendo coisas que não condizem. E é normal, porque até em igreja evangélica a gente vê coisa errada também. Na igreja evangélica tem advogados, engenheiros, médicos. Eles acreditam no que o pastor fala para eles e acabou. Não é isso? E no candomblé não é diferente. Tem pessoas intelectuais, acreditam no que o sacerdote fala para eles e acabou. Ou seja, muitos se enganam, muitos se encantam com a fantasia, com a historinha bonitinha, com lendas sem fundamento, mas acreditam na história da carochinha, né? Carochinha, acho que é isso, carochinha que se fala. Enfim, nas mentiras. Muitos sacerdotes vão dizer, não, você está falando besteira porque então falar isso aqui. Gente, então vamos começar pelas águas de Oxalá. Qual a explicação das águas de Oxalá? Tem aquela história que Oxalá ia criar o mundo, então que Oxalá ia visitar o seu filho, Xangô, mas não fez os ebós que foi determinado por Urumilá, que Exu enganou ele 3 vezes, né? Virou sobre ele lá o balaio de carvão, de sal, de dendê. Aí depois ele encontrou o cavalo branco de Xangô, montou no cavalo, aí apareceu lá os escravos, os súditos de Xangô, acharam que Oxalá tinha roubado o cavalo, ficou 7 anos preso, 7 anos de miséria na terra e tudo mais, até que Xangô consultou um babalaô e disse que o problema de tudo aquilo estava no calabouço, na prisão da tribo de Xangô. Xangô foi lá, descobriu que seu pai estava preso, seu pai, Oxalá, Oxalufã, estava preso, né? Aí sua mãe pediu para que soltasse o Oxalufã, sua mãe Iemanjá, que desse um banho nele. Aí vem a história da ritualística, das 7 voltas até a fonte, de dar banho no Oxalá, nos ibás, nos assentamentos, né? Que disseram que mandaram lavar o Oxalá, dar banho nele e fizeram uma festa a ele, em homenagem a ele. Pediu para que desse de comer a cabeça de todo mundo, para que todo mundo tivesse juízo, e ficasse centrado, né? E que desse banho ao Oxalá. Aí vem a história, depois Cairá levou de volta para ele fé e tudo mais, aí tá. Primeira questão. Aí você começa a estudar a história de Oxalá, de Exu, de Xangô, tudo mais. Só para vocês pesquisarem, tá? Não estou desmentindo ninguém, não estou desmerecendo ninguém. Mas eu fico indignado com muitos sacerdotes antigos, velhos, que já têm um bom tempo de iniciação, talvez por desinteresse em procurar saber a verdade sobre a história, né, sobre Itã. Bom, só continuando o que foi contado lá atrás. Aí vem com essa historinha. Então tá. Exu. Vocês sabem que Exu ele é parceiro inseparável de Oxalá? Eu toco no culto tradicional, quando você faz o Xefá, você traz para casa, assim, para de Urumilá e Exu. Então Exu caminha por Urumilá. Se caminha com Urumilá, está desde o primórdio. Exu caminha com Oxalá. Exu caminha com todos os orixás. Por que Exu faria isso? Não é para testar. Que sentido? Agora,
Oxalá, um orixá tão sábio cairia assim nas artimanhas de Exu. Outro orixá, um orixá sacaneando o outro. Tá, vamos lá. Achou o cavalo. Por que não falou que era pai de Xangô? Com 7 anos preso sem abrir a boca. Ah, não vou falar nada, vou ficar quieto. Peraí. É um orixá. E tinha poderes também, mesmo vivendo como ser humano, mas também tinha seus poderes. Tu não falou para os súditos que ele era pai de Xangô? Com 7 anos, mudo, sofrendo. Segunda questão. 7 anos Xangô sem saber que seu pai, o Xolofã, estava preso. O rei não sabe quem está no calabouço, não sabe quem foi recolhido à prisão. Tem que esperar um Babalaô, um Oluô falar isso para ele. Agora a segunda questão. Xangô se intitula como filho de Oxolofã, de Iemanjá. Estudem a história de Xangô. Xangô, filho de Amacê. Filho de Elempê, rei da tribo dos Tapas. Tem o nome de Amacê, ou Oremi, se não me engano. Esse é o nome da mãe de Xangô. Mãe de Xangô, Oremi. Uma carnal que gerou Xangô, né, num relacionamento com um semideus, Oranian, filho de Oduduá. Peraí, Xangô é filho de Oranian com Moremi ou com Yamacê? Nada a ver com o Xolofã, nada a ver com o Iemanjá. O Xolofã, ele fez criação do mundo, com Duduá, sua irmã, nada a ver com esse tanto de levou as roupas para lavar, que o Orumilá queria cair em tentação e tudo mais. Nada a ver. A ritualística das águas de Oxalá nada mais é do que a iniciação do ciclo. As pessoas dizem assim, Oxalá é o último a ser cultuado. Na verdade, se a roda é ao contrário, o Xerê está da direita para a esquerda, está voltando no tempo. Então está começando no fim, Exu, que é o que está aqui, e terminando no começo, Oxalá, que é o início, né? Não é isso? Então o ritualista de Oxalá, você toma buri, se alimenta ori, adjala mori, moió, alaforica. Cabeça primordial, começo de tudo. Você prepara ori, para escutar o dono do ori. Bota lá, bota lá. O que rege o ori nu na parte espiritual. Se louva Iemanjá também, que é Yauri que cuida do ori odê espiritual, ou material. Ori odê, material, ori nu, espiritual. Bota lá, deixa lá, Iemanjá. Por isso que nos achamos meu também. Nós sentamos o Ibauri, que é dedicado a Iemanjá. Então, é o início do ciclo. Ninguém pode iniciar nada se não contar o primeiro Oxalá. Por isso que tem um técnico no terreiro de Umbanda, fala, o pai de todos, a mãe de todos é Oxalá e Iemanjá. Não está errado. E aí vem sobre uma história sobre Ibadu, que eu vou contar para vocês depois. Então, muita lenda, muita história, mas você está misturando coisas de Brasil com África. Em África não tem isso, não tem essas coisas. Mas foi de lá que vieram os orixás. Então onde foi criado esse Itã? Aqui no Brasil. Porque talvez as pessoas sabiam como fazer a ritualística, mas não sabiam por quê. Aí se criou esse Itã, essas histórias, né? Essas histórias não condiz. Ritual das águas, já tomar um buriante, vai lavar o seu ori, fica bem, à noite. Na manhã seguinte, você vai buscar na fonte as águas, né? Vai dar só 7 voltinhas, para simbolizar o tempo de criação do mundo, né? Do Aie. Aí entra a história de Badu. Nada a ver com a história de Oxalá que derrubou o carvão, Dendê, só nada disso. Aí vem, vai lavar o seu ori nos ibás de Oxalá, fazendo ligação, reconhecimento do ori com o Criador.
Aí vai se fazer a festa para Oxalá. Ah, mas vai esfriar a casa. Não tem esse negócio de esfriar a casa. Vocês pensam que Oxalá é esse negócio bonitinho? Ah, lá o orixá das águas vai esfriar a casa. Ah, porque não bota as casas no canto para Oxalá, porque senão vai esfriar o toque. Bobagem, besteira. Aí vocês se cuidaram, cuidou do Oxalá, aí os outros orixás podem ser cultuados. É isto. Ori apereou. É cuidar do seu Ori, cuidar dos que fazem parte do seu Ori, cuidar dos que fazem parte da criação do início de tudo que é Oxalá. Inclusive é um aboró, ou um oboró, não é uma iabá. Vocês não veem Oxalá vestido de saia, desse monte de laço como veste no Brasil, e nem curvado como vocês veem no Brasil. Isso é criação daqui também. Oxalá pode usar bombacho, sim, calçolão. Aqui nós usamos representações. E o fato de você vestir Oxalá igual uma iabá, uma areia, lá, é representação da criação. Assim como os seus assentamentos também. Representação da criação. Por isso que, aí eu vou entrar depois no outro vídeo, a questão do Ibadu. Ele está ali com Oxalá na parte de cima do Ibadu, que é o branco, que é o ar, que é a água, junto com Yami, que é a parte de baixo, que é a terra, que está de vermelho, que é o regime menstrual da mulher. O poder feminino, onde junta as duas coisas, né, faz a fecundação. Esperma, Oxalá branco, ciclo menstrual vermelho, Yami, ou do ar. Mas isso é história para um outro vídeo. Como também os assentamentos de Oxalá, esse monte de louça, não tem necessidade. O mais importante é a sopeira. É tudo que está ali dentro. São os elementos ligados ao orixá. Seja Oxalá, seja orixá que for, é aquilo ali. A bacia, aquele monte de prato, penca, essas monte de coisas assim. Comércio. É bonito? É bonito. Mas se você não tiver condições, só a sopeira. Ou até mesmo só uma cabaça. Porque Ibá, tradução do nome Ibá significa cabaça, ventre. Então, tanto é que aqui em casa a pessoa monta o Ibá com os pratos, coloca para Iabá 8, né? Dependendo da Iabá que for, geralmente é 8, põe a bacia, o dia de comer, sacraliza tudo. Mas depois sacralizou, nas próximas ritualistas, o dia de comer só a terrina. Os assentamentos do culto tradicional é só a terrina. Tá errado? Mas se criou esse monte de coisa para poder se valorizar, né, e ter o comércio. Mas o importante é o que está ali, é só a terrina. Se você pegar só a terrina, com os assentamentos do seu orixá, dar de comer, pronto, acabou. O Egé tem que ir mais dentro da terrina, que é onde estão os elementos que fazem ligação com você e seu orixá. Mas, história para outro vídeo. Enfim, Oxalá e Aboró, esse negócio de Tandy, Xangô, isso aquilo, não condiz, tá? O ritualista para alimentar a sua cabeça e dar início aos ciclos, né? Os outros orixás vão ser cultuados na casa também. O Xolo foi Aboró, o Xolo foi Aboró, o Xolo foi Aboró. Está acostumado a dar fêmea, bicho fêmea? Ok. Na minha casa eu dou bicho macho. Eu dou cabrito, eu dou frango, dou pombo, bicho macho. Por quê? Oxalá é Aboró, Oxalá é Aboró, Oxalá é Aboró. E ponto final. Chega a abençoar a todos.